Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Hoje o tema será mulher, mãe, guerreira, empreendedora, as desigualdades da mulher, a mulher que batalha para ter o seu lugarzinho no sol. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso com a Josi Priscila, que hoje também é candidata a vereadora, porém não é um debate, nós não vamos falar de política, mas vamos apresentar aqui algumas coisas da sua trajetória, tá? E vamos falar um pouquinho com ela. Vamos lá, gente. Sejam todos bem-vindos, né? No Criando Raízes em Portugal. Quem não me conhece, eu sou a Fabi Nolasco. Enrolei tudo agora. Vamos lá, ela vai entrar e a gente já inicia. Oiê! Olá. Só enquadra um pouco o seu rosto porque tá fora de foco. Aí. Tá bom assim? Ah, excelente. Tudo bem, Excelente. Fá? Tudo bem. Bom, eu já te apresentei um pouco, mas vou falar aqui, tá? Obrigada, né, por ter me convidado a fazer essa live com vocês, né? E para quem não conhece, é a Josi Priscila, conheço mais como Priscila, mas ela é a Josi Priscila, tá, gente? Uma mulher batalhadora, que tem aí uma trajetória, hoje tá ingressando aí na área da política também, porém hoje nós não vamos falar de debate, né, não política, tá, gente? Nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória como mulher, como mãe, como guerreira, para falar um pouquinho da batalha que nós mulheres temos no nosso dia a dia, tá? Como nos empreendimentos da vida, sobre discriminação, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que vai ser um bate-papo bem legal, tá? Vem todo mundo com a gente. Agora um pouquinho, a Pri vai falar um pouquinho com vocês, tá? Pri, bom, vamos lá. Hoje, o que você acha, assim, porque assim, os tempos assim mudaram muito, né? Mas a discriminação, a desigualdade, o preconceito, ele continua, né? Ele continua a rondar a vida de nós mulheres, né? Principalmente quando você vai numa entrevista de emprego e o entrevistador pergunta: você tem filho? Sim. Quantos filhos? Qual a idade dos seus filhos? Mas com quem você vai deixar seus filhos quando você vier trabalhar? E é uma N perguntas sobre sua vida pessoal que eu confesso que acho desnecessário, porque eu estou ali como profissional, né? Então, assim, eu vou apresentar o meu trabalho que eu posso oferecer para a empresa, que eu vou agregar para a empresa, e não com quem eu deixo meus filhos, com qual vai ser a forma que eu vou alimentar os meus filhos. Entende? Então, assim, a gente verifica que hoje ainda se tem esse preconceito e N coisas, né? Enfim, eu falei aqui um pouquinho só para ter uma ênfase do que a gente vai conseguir agregar nessa live de hoje. Pri, é com você, se apresenta, conta um pouquinho da sua trajetória, tá? E depois, assim, no final a gente comenta o porquê política. Como administrar tudo isso, né, sendo mulher. Sim. Boa tarde, Fabi, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você falou uma situação que ainda é muito latente, né? Para todas nós mulheres e mães, principalmente mães. Nesse mundo tão machista e nesse mundo rodeado por homens no profissional, nós sofremos enquanto mulher. Imagina mulher e mãe. E o que você disse é muito pertinente, porque todas as vezes que nós vamos fazer uma entrevista, ou conversamos com alguém, ou mesmo até mesmo para uma promoção. Olha, você é Exato. muito bacana, você é ótima para ocupar tal cargo. Ah, mas e seus filhos? Você não vai ter o tempo disponível.
Então a gente sofre muito com isso, porque eles não olham para a gente como mulheres capazes e muitas vezes muito mais capazes do que os homens, diga-se de passagem. E eles não olham e não veem a gente como profissional. Eles olham e eles só conseguem enxergar a pessoa, aquela mulher que vai dar problema, que não vai poder ficar até mais tarde, ou que vai ter que sair no meio do expediente porque um filho vai ficar com febre, ou porque um está doente, enfim. A gente sofre, culpa algum cargo de gestão, até mesmo um cargo de destaque. Muitas mulheres são chamadas de ocuparem esses cargos porque as pessoas ainda acham, o preconceito é muito grande. As pessoas acham que elas não vão dar conta, que elas não vão conseguir, porque elas são mães. Simples assim. É bem isso. Eu, graças a Deus, nas empresas que eu trabalhei, eu fui muito bem recebida, e quando eu tive, assim, algum problema, que eram raros, assim, que eu tive que sair mais cedo para levar meu filho na escola, ou tive que levar no médico, enfim, eles foram muito atenciosos, né, e não tive, mas assim, eu vejo que isso continua. Tá? Eu vi no LinkedIn esses dias de uma menina que ela postou e foi exatamente isso. Quando ela falou assim, eu tenho 4 filhos, o entrevistador simplesmente riu da cara dela, sabe? Eu acho também que foi assim um despreparo do entrevistador para com aquela pessoa que estava ali, tá? Mostrando o seu trabalho, o seu currículo, que ela poderia agregar para aquela empresa, né? E, então, assim, a empresa perdeu, tanto com esse entrevistador, quanto com aquela pessoa que estava disposta a dar o seu melhor naquela empresa. Com certeza. Então, eu vejo que as pessoas, elas têm ainda um certo preconceito, uma certa discriminação, o relato dela foi emocionante porque ela falou que saiu de lá se sentindo tão mal que dali ela foi direto para o banheiro e chorou. Ela chorou muito porque ela se sentiu humilhada, sabe? E aquilo me tocou, entende? Então veio calhar assim, exatamente o que a gente sente por ser mulher, né? Em N coisas também, porque é mulher, porque é negra, porque, enfim, aonde você mora, porque é muito longe. Nossa, você tocou num ponto, Fá, que aqui pra gente, aqui da Zona Leste também, isso pega muito. Dependendo do lugar onde você vai fazer uma entrevista, eu já ouvi vários colegas falando isso. Olha, não consegui a vaga. Por quê? Porque a empresa falou que só ia pagar uma condução. Não ia pagar o metrô, o ônibus. Você mora muito longe, você mora na Zona Leste. Existe o preconceito também de ser da Zona Leste. De ser mulher, de ser mãe e morar na Zona Leste. Porque é como se você fosse inferior a todo mundo. Existe muito isso, por isso que nós temos muitos bairros aqui na Zona Leste que são chamados de bairros dormitórios, como é o caso da cidade de Tiradentes, né? Guaianazes, Itaim Paulista hoje não, porque está mais acessível, mas existem muitos bairros aqui na Zona Leste, porque a Zona Leste é imensa, que são chamados de bairros dormitórios, justamente por isso. E então, outra, né? O Brasil e São Paulo, ele tem todo tipo de transporte público. Ele tem além de transporte público, ele tem carro, moto, moto, enfim. Você chega no trabalho, nem que for a nado, mas você chega. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu acho que... Aqui... o complicado é assim, o que a empresa vai oferecer, né? Porque tem muitas empresas que, assim, o benefício do transporte é do funcionário. Eles não vão ter gastos com isso, vai descontar dos nossos, né? Sim, sim. Então, assim, é uma coisa, assim, meio que sem nexo.
se for verificar isso. Contraditório, né? Contraditório. O que ele quer dizer é o quê? Eu vou te oferecer um transporte público, por quê? Porque eu quero que você more perto da empresa para que você não chegue atrasado. Sim, sim, é isso Eu mesmo. acho que eles deveriam ser mais claros e não dar a desculpa de, você mora muito longe, eu só ofereço um transporte, e sendo que você paga um transporte público, só que você tem 2 horas para utilizar qual for o transporte que você quiser. Sim, né? sim. Tem isso também. Pessoal, quem é de Portugal, tá? Condução é o nosso passe aqui, tá? É nosso título de transporte, tá bem? Para quem não sabe a diferença de palavras. Bom, só dando uma pausinha, porque assim, tem várias perguntas e senão elas passam, eu não consigo ver e depois eu não consigo voltar. Uhum. Tá? Aqui, por algo próximo, vamos ver aqui, da Fran Rorato. Eu passei por algo próximo, meu chefe descobriu que minha colega estava grávida e veio a mim perguntando quanto tempo eu estava casada, deixando implícito, algo tipo, você vai dar problema quando? Gente, isso é um assédio moral também, né? Vamos lá deixar bem claro isso. Sim, sim. Né? Então, assim, para você ver que isso realmente tem. Peraí, que eu tenho um probleminha com o meu dedo, ele não vai aonde eu quero que ele vá, tá? Aqui a Lohane tá me devendo outra live de cabelos, tá? Eu vou fazer aqui agora, peço licença para você, Pri, tá? Para dar uma bronca para a Lohane, porque as seguidoras me cobram. Cadê aquela menina do cabelo cacheado para fazer live novamente? Mas a Lohane é uma pessoa difícil de contato, gente. Difícil, é mais fácil falar com o presidente do que com a Lohane. Beijo, pronto, falei, desabafei. Então tá, isso é uma das questões mais fortes pela desigualdade salarial, sim. Aqui quem falou, cheguei, a Fá, beijo, maravilhosa. Josi, criar incentivo para um polo empresarial na Zona Leste poderia ser uma solução. Sim, gente, isso seria debates, né, para outra live. Isso acontece muito mesmo, o preconceito por região, por raça, mas juntos e com sabedoria vencemos tudo isso. Isso mesmo. Tudo depende da nossa postura, exatamente. Eu, quando morava no Brasil, morava na Zona Leste, eu sempre trabalhei muito longe. Trabalhei no Morumbi, trabalhei perto agora esqueci os nomes, tá, gente? Mas Anchieta, sempre, mas nunca tinha... Live com a família Pereira. Eu acho que a família em peso está na live. Eu morro de vergonha de fazer live. Lohane, te pego. Ela fez muito bem, maravilhosa. Acho que você não é Serasa para fazer cobranças ao vivo. Olha, gente, não dá. Pronto. Foco, Elito, foco. Voltamos aqui, Pri. Pri, me fala um pouco da sua trajetória, tá? Para a gente não sair muito do tema. Me conta o que é para você ser mulher? Ser mãe? Para mim, ser mãe, mulher, hoje é o primordial na minha vida. Eu sou muito grata por ter vindo nessa vida como mulher, por ter podido ter meus filhos, meus 3 lindos filhos, que eu honro o cuidado que eu tenho por eles. E... Só um minutinho. Minutinho que travou. Pode continuar. Voltou. Rô, um beijo, sua linda. Eu faria tudo de novo, como eu estava dizendo, né? Porque eu acho que a minha realização como mãe e como mulher não tem preço. Não tem preço. Então, eu acho que a gente serve também, Fá, para a gente poder incentivar outras mulheres que acham que porque têm filhos, separaram dos maridos, que não vão conseguir levar a vida adiante, que não vão conseguir criar os filhos, que não vão conseguir ter uma profissão, que não vão conseguir se destacar. Olha, eu já fiquei emocionada. E é verdade. E tudo isso cai por terra
A partir do momento que você arregaça as mangas e olha para o universo e fala assim, eu posso, eu não vou morrer por isso, ninguém morreu, por que que eu vou morrer? Não vou, eu vou para cima e eu vou conseguir, porque eu sou mulher, e mulher consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O intuito da minha live é esse, entendeu? Do meu canal aqui é esse, tá? Inspirar outras pessoas a alavancarem suas vidas, seus negócios. Então, assim, por isso que eu acho interessante a gente contar, sabe, a trajetória de cada um, porque fala assim, nossa, eu passei por isso e se ela consegue, eu também consigo. E é isso aí. Sim, eu vou te falar uma coisa. O ponto, quando eu me vi realmente, que eu pensei, tá? Não é que eu estivesse. Eu pensei que eu estava com a corda no pescoço quando eu, depois de 11 anos de casada, terminei meu casamento. Ali foi um momento que eu pensei, acabou. Agora minha carreira profissional, eu vou ter que optar. Ou eu cuido dos meus filhos, ou eu vou ser uma profissional bem conceituada, as duas coisas eu não vou conseguir fazer. E não foi isso que aconteceu. Você já trabalhava antes de se separar? Já, sempre trabalhei, sempre trabalhei. E quando eu me vi nessa situação, eu vi que era muito mais fácil do que eu imaginava. Eu vi que eu podia, sim, ir trabalhar e meus filhos ficarem bem. Que eu podia, sim, um dia me dar liberdade de chegar um pouco mais tarde no trabalho, sim, e sair um pouco mais tarde, porque um filho meu estava doente. E isso não é crime. Isso mostra o comprometimento da mulher. Porque se a mulher tem comprometimento dentro da sua casa, dentro da sua família, no trabalho não vai ser diferente. Exatamente. Não vai ser Nós diferente. somos administradoras, né? Nós já temos formação de administradoras, Sim, tá? sim. Não de empresas, mas do lar. Então, a gente sabe administrar uma casa. Gente, quem sabe administrar uma casa, sabe administrar muita coisa. Qualquer Então, coisa. porque a casa, ela não é só as 4 paredes, gente. Ela vem com um pacote completo. Sim. Então, nós mulheres temos que saber administrar todos os horários e tudo que nela se enquadra. Olha, Então, assim, somos administradoras. nesse contexto todo que nós estamos falando, eu, na verdade, queria deixar aqui um recado para essas mulheres que estão nos assistindo agora. Muitas amigas nossas estão nos assistindo. A gente sabe que a vida de ninguém é um mar de rosas. A gente sabe que casamento nenhum é um mar de rosas. Casamento tem altos e baixos. E principalmente depois que você tem filhos. Então, o que eu queria falar e deixar aqui uma mensagem é que não se prive, que ninguém deve se privar de nada. A vida está aí para todo mundo conquistar os seus objetivos. Levanta a cabeça, ninguém tem direito de menosprezar ninguém. Então, quando você sentir que você não vai conseguir, olhe para dentro de você e busque o seu eu interior. E ele vai te falar mais alto do que tudo. E vai mostrar para você que você já nasceu vencedora. Você pode o que você quiser. Gente, coraçãozinho, vamos subir coração. Vamos disparar coração, já que vocês não conseguem. Eu não consigo ouvir a palma de vocês. Tá? Tá aí. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Então, e assim, vamos lá. Você separou, aí você viu uma mudança na sua vida, você teve que recomeçar, teve que se adaptar ao novo, né? Muito, e viu que muito. isso não era tão complicado quanto parecia, certo? Você conseguiu administrar sua casa, administrar seus filhos, administrar o seu trabalho e te administrar como mulher e mãe. Sim, né? sim. Então, sim. E aí, a partir daí, você trabalhou com o quê? Eu me lembro que acho que você viajava bastante também. Você Na teve... verdade,
Eu sempre fui da administração pública, né, Fá? Eu comecei trabalhando no Estado, aqui no Estado de São Paulo, através de um projeto da Secretaria de Educação, que se chamava Programa Escola da Família. Esse programa era um programa onde os universitários tinham bolsa de estudos integral nas faculdades, e aos finais de semana, em contrapartida, eles desenvolviam algum projeto dentro das escolas estaduais. E com isso, era um programa da Secretaria do Estado, do Governo do Estado, com a Unesco. Era um programa que, olha, eu era do jurídico, da assessoria jurídica, né, desse programa. E eu vou te falar, o que o Estado formou de estudante universitário nessa época, é uma pena a gente não ter mais um projeto como esse. Mas, quem Poxa, sabe, a gente batalhando, a gente consegue alguma coisa próxima. E quem depois de sabe? lá, sim, sim. Depois da Secretaria de Educação, eu fui para a Assembleia Legislativa, fui ser assessora parlamentar de um deputado estadual, que hoje é prefeito de Santos. Eu fui assessora dele durante alguns anos. Depois eu saí de lá, fui para a Câmara Municipal de São Paulo, fiquei como assessora também de um vereador da Câmara, saí da Câmara, voltei para o Estado, fui ser coordenadora de parcerias e convênios do Centro Paula Souza. Lá eu fiquei durante Lembro quase... dessa, lembro dessa. Eu fiquei quase 8 anos no Paula Souza, fiz muitos amigos, aprendi muitas coisas, inclusive tudo que eu sei hoje e que eu conheço, falta muita coisa para aprender, mas tudo que eu sei hoje e conheço sobre educação técnica e tecnológica, eu devo ao Centro Paula Souza, porque foi lá Eu não que eu... sei, mas era uma das melhores e muito concorrida escolas Ainda de é, São Paulo, né? ainda é, ainda é. Então, a minha passagem por lá, assim, eu tenho com muita gratidão, fiz muitos amigos, aprendi muito dentro do Centro Paula Souza, inclusive a enfrentar barreiras e preconceitos também. A gente aprende nos lugares onde a gente passa, a gente aprende não só as coisas boas, mas as coisas ruins também, a gente tem um aprendizado, tudo é um aprendizado na vida, né? E a Sim. gente consegue passar por isso, né? E seguir, né, com a maturidade, e é isso. Bom, eu acho que você tem um pé na política, né, nessa área aí. Ainda falta, eu não terminei É, de falar a minha trajetória ainda. então vai, mulher. Depois do Paula Souza, eu saí do Paula Souza, eu pedi, né, o desligamento do Paula Souza para poder ir para o Ministério da Educação em Brasília. Então, eu fui para o Ministério, estive no Ministério como chefe de gabinete do secretário executivo, e logo após, eu subi para a chefia de gabinete do ministro. E fiquei na gestão do ministro Vélez. Depois o ministro foi desligado, e todos os técnicos de São Paulo também foram desligados, enfim. E aí eu retornei para São Paulo, e quando eu retornei para São Paulo, depois de uns meses, eu fui para trabalhar na prefeitura. Na verdade, uma autarquia da prefeitura, que é a São Paulo Turismo. Né? Uma autarquia não, é uma empresa pública, né? A São Paulo Turismo, que é a SP Tours, que é onde tem o sambódromo e tal. Então lá eu também fui muito feliz, aprendi muitas coisas também, e tenho boas lembranças de lá, fiz muitos amigos lá, inclusive a Rosângela, que está aqui, que está nos assistindo. Fico muito feliz, Rô, com a sua presença aqui na nossa live. Um beijo para você. E o que eu posso falar também é que para mim foi muito gratificante. Eu não fiquei muito tempo lá na São Paulo Turismo, mas os meses que eu pude ficar, eu pude contribuir muito, que foi para o hospital de campanha. Então, E você assim, fazia exatamente o que nessas empresas? Não sei se eu posso chamar de empresa, não, seria...
Só essa, São Paulo Turismo, que Público, é né? uma empresa pública. É. Na São O que Paulo exatamente Turismo, você fazia e o que você tirou de lição de cada uma? olha, na São Paulo Turismo, que foi a última, que eu me desliguei também agora para poder vir como candidata, eu fazia e cuidava de toda a parte de contratação de empresas para os eventos, porque lá é uma empresa de eventos, né? Então, assim, a gente pode chamar de eventos tudo que a prefeitura vai fazer de projetos, vamos supor, vou dar um exemplo. Esses banheiros químicos que nós temos aí espalhado pelo centro de São Paulo, para poder tomar um banho, morador de rua, lavanderias, para poder lavar roupa do morador de rua. Então, todos esses projetos que são da prefeitura, esses, né, inclusive, que são dos emergenciais agora por conta do Covid, passaram pelas minhas mãos. Então, eu ajudei a construir esses projetos para que eles pudessem hoje ser um sucesso. Porque esses projetos deram tão certo que o próprio Ministério Público, acho que muitos não sabem aqui, o próprio Ministério Público pediu para a prefeitura expandir esses banheiros químicos e a lavanderia para os moradores de rua. Isso Então, é muito assim, interessante. essa foi uma passagem, e fora outros cargos que eu ocupei na administração pública. Nossa, então assim, você já tem uma bagagem boa, né, para que você já estava dentro de alguns órgãos, aonde você pôde ver a deficiência e a funcionalidade daqueles órgãos, aonde você sabe que funciona e não funciona, e que precisa ser ajustados ou não. Eu acho que já tem uma bagagem para isso. Bom, vou dar um recadinho aqui pro pessoal. Pessoal, vocês estão vendo aí dos ladinhos, tem tipo um aviãozinho, né, vocês podem enviar esse aviãozinho aí para os seus amigos para eles participarem da live, tá? E tem um coraçãozinho aqui do lado, vocês podem disparar, coloca ali o dedinho e dispara esse coraçãozinho aí, tá bem, gente? Bom, e assim, você foi convidada a ser candidata a vereadora ou você se propôs a entrar nesse caminho? Olha, é muito. Quando eu falo, muitos amigos me perguntam, né? Como você foi para a ser candidata? E eu falo, às vezes, como aconteceu, alguns não acreditam. Como assim? Como assim? Então, assim, a grande verdade eu sempre fui técnica. Eu nunca pensei, nunca quis, nunca sonhei em ser uma parlamentar. Essa é a verdade. Quando o grupo veio a mim e pediu para que eu viesse, primeiro porque eles achavam e queriam que o bairro tivesse, não só o bairro, a região tivesse uma representatividade. Porque há muito tempo nós estamos esquecidos. Então, vem pessoas de fora como candidatos. Eu costumo dizer que essas pessoas, eles são usurpadores de votos, né? Eles vêm aqui pegar os votos, né, para não dizer roubar, e depois não aparecem nunca mais. E a nossa região fica esquecida. E com isso, muitos deles ganham subprefeitura, que eles podem colocar o subprefeito, o chefe de gabinete, enfim, todos os cargos de cabo a rabo, e a população. E a região? Fica onde? Eles Olha, fazem essa alguma palavra que benfeitoria? você falou aí, aqui em Portugal tem outro significado, tá, gente? Então, assim, ela falou só no sentido, tá? Então, não levem a mal. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, não te interrompendo. Bairro, gente, no Brasil, é como se fosse aqui freguesias, tá? Não são bairros sociais lá no Brasil. Bairros lá são as freguesias, tá bem? Tá. Então, e com tudo isso, com toda... É assim, tá Portugal te assistindo, tem Luxemburgo te assistindo, a França tá te assistindo e o Que Brasil tá te assistindo. chique! Olha que E chique! algumas cidades aí do Brasil que eu já vi Franca também, tá Ai, que bem? É legal, gente. Um beijo. assim, gente.
Um Tá? Então, beijo. assim, um pouquinho de... Nós estamos conhecendo aqui a Josi, tá? Vamos conhecer um pouquinho dela, a que é pré-candidata a vereadora lá em São Paulo, tá? Ela não vai falar sobre o partido, nem sobre nomes da política, tá, gente? Porque aqui não é um debate político e a gente também não pode falar, tá? Porque o intuito dessa live é outro, então, assim, porque estão pedindo para falar e não podem, tá, gente? Então, assim, ela vai contar dela, para vocês conhecerem um pouco da Josi, mãe, mulher, empreendedora, guerreira e Do candidata lar. a vereadora, tá bem? E do lar, do lar. E filha, né? Sim, e filha. E Então, filha, muito filha. o Noca, que é o seu pai, não é? É, eu sou filha do Nuca. Tem um Então, porque ele já peso isso. é. Ele acabou de dizer aí, gente, só fiz o Instagram só para te ver. Vamos lá, continuando. Tem, né? Então, e onde nós estávamos? Que eu até perdi o raciocínio aqui. Não, você estava falando sobre o partido, como você entrou, Ah, como você sim. foi convidado. E com isso, o grupo, nós temos um grupo aqui na região, e o grupo, assim como um grande parceiro que nós temos também dentro do partido, e eu prefiro não dizer o nome dele também, Sim, porque claro. às vezes isso também pode não ser tão bom assim, não sei se ele me permite dizer o nome dele, mas enfim, me convidaram e pediram para que fosse eu a candidata. E eu confesso para você que no começo eu relutei bastante, porque eu sempre tive a minha trajetória inteira foi como técnica. Eu nunca tive pretensão de ser parlamentar, mesmo tendo passado por várias casas, sabe, legislativas, eu nunca pensei em ser parlamentar. Essa é a verdade. Ah, e muitos diziam, você conhece, você sabe como funciona o sistema. Sim, eu conheço, eu sei como funciona, mas é bem diferente quando você trabalha como técnica e quando o parlamentar é você. Mas, diante de todos os acontecimentos e do cenário atual da nossa política na nossa região, eu optei por aceitar. Eu achei que realmente eles estavam certos, eles estavam com a razão, e nós precisamos lutar por nós. Então, se assim eu fui escolhida, se me escolheram e acharam que o momento era para mim, eu abracei a causa, eu vesti a camisa e acho que a gente precisa ter voz, sim, na Câmara Municipal para a gente poder lutar pela nossa região. E o que você acha de ser mulher na política, principalmente nesse momento? Como você se vê? É um grande desafio, é uma grande mudança, né? Você vai ter muitos momentos do seu dia preenchidos, né? E assim, como você se enxerga nisso? Na verdade, eu sempre trabalhei na administração pública, então a vida política, para mim, não é uma novidade, né? A novidade é a vida de parlamentar, porque eu nunca fui. Deus queira que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, para isso vamos trabalhar muito, mas eu nunca fui. Então, isso pode ser que seja um pouco diferente. Mas no meu dia a dia, eu vou continuar lidando com situações que no meu cotidiano sempre esteve muito presente, muito latente. Então, a minha rotina mesmo, ela não vai mudar muito. A minha rotina dentro de casa, a minha rotina com os meus filhos. Eu sempre trabalhei em lugares onde eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. Então, essa sempre foi a minha realidade. Hoje, Fá, só para você ter noção, eu saio de casa, eu deixo tudo pronto, as minhas filhas ficam Era a minha sozinhas. próxima pergunta, a sua rotina. Vamos lá. As minhas filhas ficam sozinhas,
até 11h30 da manhã, que é a hora que passa o transporte escolar para elas irem para a escola. A minha filha mais velha teve que aprender a se virar para poder cuidar da irmã. Então, a nossa realidade é essa. Muitas vezes, as minhas filhas chegavam da escola e eu não tinha chegado ainda do trabalho. Então, quer dizer, eu saía cedo, elas estavam muitas vezes dormindo, eu deixava a comida pronta, só para elas poderem esquentar. Às vezes faltava alguma coisa, minha filha mesmo se incumbia de fazer. E eu ia para o trabalho, deixava o meu filho mais novo na escola, que ele ficava o dia inteiro. E uma amiga, olha só, uma amiga aqui do prédio, que eu tenho muito a agradecer, que é a minha amiga Alaide, ela pegava meu filho na escola, quando ele voltava da escola. Ela pegava ele na perua para mim, porque eu não tinha horário para sair do meu trabalho. E eu não podia me dar a liberdade de falar para o meu chefe ou para quem quer que fosse, ir embora, porque está dando a hora do meu filho chegar. Eu não posso ficar aqui, porque eu tenho que pegar meu filho que vai chegar da perua. Então, para que não acontecesse isso, porque isso não era viável, a minha vizinha aqui, que é uma grande amiga nossa, amiga da nossa família de muitos anos, ela me ajudava. Então, todo esse tempo, ela pegava meu filho na perua, porque eu não tinha hora para chegar. Então, a minha vida é corrida. Quem é quem sem ninguém? Pois é. Não é? Ninguém vive sozinho nesse mundo. Nós sempre estamos precisando um dos outros, Com certeza. né? E nessa sua etapa, você vai trabalhar mais voltada às mulheres? Sim. A nossa proposta de campanha, lógico que é uma proposta voltada para a região, né? Eu quero deixar claro, porque assim, eu tenho alguns amigos que ontem vieram me questionar. Porque Já vou falar sobre isso porque me cobraram, tá? Eu também não gostei, mas assim, é bom que você fale agora, deixe bem claro. Eu morei muito tempo na Zona Norte, quando eu fui casada. E muitos amigos começaram a me questionar. Josi Priscila, eu não vou divulgar você só fala da Zona Leste. Você só fala da Zona Leste e você não está falando dos homens. Por que você não está falando dos homens e só está falando da Zona Leste? Bom, eu quero deixar claro o seguinte. Um vereador, ele vai trabalhar em prol da cidade de São Paulo, gente. Né? Que fique bem claro. Mas todos têm a sua região de origem, a sua base. E que também fique bem claro. É lógico que eu, como pré-candidata, se eu for eleita, é óbvio que eu vou trabalhar em prol da Zona Norte, onde eu amo, tenho muitos amigos. Eu vivi lá 11 anos. Então, não foi em vão a minha passagem por lá. Os amigos que eu fiz, as pessoas que eu conheci, e eu sei da necessidade da região. A Zona Norte também tem regiões extremamente carentes. E a gente precisa cuidar disso. Então, mas eu acho que não era nisso que a gente estava falando, acho que a gente não estava falando da mesma coisa. Virou assim, acho que uma polêmica da comunidade que você falou ontem, num vídeo que eu não assisti ainda, assisti acho que uma pouca parte, que muita gente ficou triste e chateada. Por quê? Porque lá não é comunidade. E queria que você esclarecesse isso para deixar muito bem claro. Por quê? Porque lá sempre foi um bairro muito bom, porém, de algum tempinho para cá, tem algumas comunidades em volta, que vamos chamar assim alguma coisa, mas também não, porque tem alguns apartamentos que também não são. Então, assim, agora, ao vivo, para todo mundo que está te assistindo, esclareça isso, por favor. Agora eu entendi do que você está falando. Foi do vídeo que eu fiz do CDHU, em frente ao CDHU da Vila Silvia. Acho que sim, eu não sei. Eu sei que eu ouvi as pessoas meio tristes, porque falou assim, gente,
Porque eu falei Mas lá não é. comunidade. Oh, meus amigos de coração, me desculpem. Porque, assim, de verdade, foi uma força de expressão. A gente ouve tanto falar comunidade, porque a comunidade aqui do Jardim não sei o quê, porque a comunidade de não sei o quê. Então, a palavra comunidade não é um termo pejorativo mais. Seria no modo No geral. passado... Oi? É igual um candidato que falava, meu companheiro, minha companheira, era no modo geral. Entendeu? Então, antigamente, isso poderia até ser um termo pejorativo, né? Uma situação de degradação, alguma coisa do gênero. Hoje, a gente fala, porque a comunidade tal. O que é uma comunidade? É que as pessoas levam para o outro lado. Hoje, as pessoas acham que, quando a gente fala comunidade, você está falando de uma favela. Né? As pessoas pensam isso. Mas se a gente entrar lá no Aurélio e se a gente for ler o que é comunidade, o sentido não é esse. É que as pessoas levam para um lado pejorativo. Mas assim, eu amo aquele lugar. Gente, eu cresci ali junto com vocês. A gente se conhece de onde? Todo mundo dali. Da rua São José do Belmonte, do Meião. Então, assim, jamais pensei que eu fosse ofender alguém falando comunidade. Agora Mas eu você é peço uma pessoa desculpas. pública, então você vai ouvir muitas coisas, principalmente assim, então assim, a gente precisa ter cuidado para falar algumas coisas que realmente ferem, né? Então Sim, sim. assim, agora ela aqui, gente, viu? Essa é a Josi Priscila, tá aqui na sua humildade, pedindo desculpas pelo que aconteceu. Eu sei que algumas pessoas falaram, algumas não, eu também eu não vi, eu não posso dizer. E assim, tá aí, tá o seu esclarecimento. Bem, agora, voltando, o que você estava dizendo, então, você vai fazer um trabalho voltado à mulher. O que seria, assim, o foco? O foco dentro disso? Você vai o quê? Trabalhar em prol de... Olha, eu enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto profissional, o meu intuito realmente é trabalhar em prol das mães mais necessitadas. E daqueles adolescentes onde não tem um estudo de qualidade, depois que muitos acabam o ensino médio, não tem para onde ir, não sabem o rumo que vão tomar. Eu quero lutar em prol desses, dos menos favorecidos. E eu acho que é muito importante, até porque eu sofri isso na pele, que é muito importante para a mãe, que precisa trabalhar, precisa dar o sustento para o seu filho. Não estou falando só daquela mãe que é separada, não, ou que é solteira. Eu estou falando de todas as mães, porque hoje está tudo tão difícil que todo Não, mundo e tem às que vezes trabalhar para se ajudar. também é casada, ela tem um companheiro dentro de casa, porém, Precisam se ajudar. Essa é a realidade do ela nosso continua Brasil. com 100% de tudo. Então, assim, é mulher de modo geral, né? Sim, E é mulher do legal modo geral. trabalhar também com jovens, porque você sabe aonde tem, você trabalhou com os cursos, aquelas coisas, então você sabe aonde procurar, aonde ter essa indicação, essa Sim. ajuda, né, Pri? Sim, e hoje, de que forma que nós vamos buscar, tá? Nós vamos trabalhar em prol da mãe, que precisa buscar o seu sustento, ou ajudar o pai dentro de casa, enfim, aquela mulher que precisa trabalhar e não tem onde deixar o seu filho. Porque essa é uma realidade. Aí vão falar assim, Josi, mas nós temos creches. Sim, nós temos creches, mas será que nós temos as vagas necessárias? Nem Né? aqui não tem, é difícil. Não é? Então é para isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar também, Fá, por uma realidade muito latente, que não é só isso. É depois, aquela criança, quando ela cresce, ela vai para onde? A mãe está lá trabalhando, ele vai fazer o quê? Ele vai para a rua. A gente não pode deixar esses jovens se perder. A gente tem que brigar, sim, para trazer de volta aqueles projetos que nós vimos antigamente do contraturno.
A criança estuda de manhã, ela está no contraturno à tarde. São projetos voltados para esporte, para cultura, enfim, até agricultura hoje. Isso é bem bacana, eu acho interessantíssimo nessa parte da agricultura, porque precisam muito, né? E também, quando você falou em creche, eu vejo que as creches, elas têm um horário totalmente fora da realidade. Ah, você falou uma outra situação. Totalmente. Isso daí entendeu? É uma situação que olha só, mesmo antes, né, eu fiquei encafifada, porque como eu sempre trabalhei nesse meio da administração pública, muitas pessoas sempre me procuravam para determinadas situações, N situações. Então, muitas me pediam vaga em creche. E aí eu comecei a olhar, eu falei, peraí, como que uma mãe tem que buscar o seu filho 5 horas da tarde? 4, às vezes 4. Tem creche que às vezes abre às 9 e fecha às 4. Então, eu ficava indignada, porque eu falava assim, não, peraí, aquela mulher que trabalha o dia inteiro, que sai do trabalho 5h30, 6 horas da tarde, como é que ela pega seu filho na creche? Ai, manda, eu ouvi assim, ai, manda uma avó buscar, manda uma tia buscar, manda uma prima. Gente, que mundo esse povo vive? Aqui não é Fantástico Mundo de Bob, não é Céu de Brigadeiro. Nem todo mundo tem família, nem todo mundo tem mãe viva, nem todo mundo tem irmã que está em casa e tem essa disponibilidade de horário. O governo tem que dar condições, sim, para a mulher poder trabalhar com tranquilidade, com sossego e voltar e saber que seu filho está em boas mãos. Exatamente, E tá sendo bem tratado exatamente. também. Então, esse horário é uma situação... Você tocou num ponto muito importante. É uma situação que a gente precisa colocar em pauta, sim, para rever. Porque esses horários não têm condições. Não tem condições. Hoje, se eu tivesse que colocar qualquer filho meu dentro da creche, eu não trabalhava. Não tem condições, não tem como. Eu não ia conseguir chegar para buscar meu filho na creche. Não tem Então, como. a gente precisa trazer para a nossa realidade. Importante. Eu acho que isso é um ponto muito importante que deve ser trabalhado, porque nós, mulheres, mães, sentimos essa necessidade muito grande. Muito grande. Isso atrapalha muito, né? Porque assim a mulher não consegue trabalhar direito. Não tem como, né? Bom, Josi, a gente está chegando aos 10 minutos finais, tá? Então, vamos falar, assim, um resumo rápido do que é a Josi. Depois, um resumo rápido dos seus propósitos, tá bem? E depois a gente passa, eu vou deixar, tá, na live, o endereço do Facebook, do Instagram, aonde as pessoas podem te procurar para poder solicitar aí enfim, para poder seguir essa sua nova trajetória, essa sua nova mudança. Ok. Quem sou eu? Quem é a Josi? Eu sou uma mulher, mãe, batalhadora, uma filha muito atenciosa também, que não posso deixar de lado essa questão de ser filha, porque é muito vivo isso na minha vida. Quem me conhece sabe, né, que família para mim é tudo. Eu aqui com os meus pais, com os meus tios, com os meus primos, eu sou muito família, e é até por isso que, assim, a nossa proposta maior de tudo isso que a gente conversou aqui é a família. O intuito é o quê? Manter a família viva, manter a família unida e a família que é bem-sucedida. Não estou falando em questões materiais, mas eu estou falando em questão de união, de amor, de prosperidade mesmo. Então, o meu lema é família sempre, acima de tudo. Família é minha base. Eu acho que a família, ela está sendo um pouco esquecida, né? Já ninguém almoça junto, na mesma mesa,
já ninguém participa dos domingos em família, já ninguém visita os pais. Então, assim, família, gente, é tudo, é a base de tudo. E neste momento em que estamos vivendo, cuidem-se e cuidem-se dos seus, tá? Cuidem-se dos seus. Eu também aqui peço permissão a dizer aqui meus sentimentos hoje para a família que nós todos, a maioria da live, conhecemos, tá? Os irmãos Bastos lá, que filhos do senhor Ari, que hoje nos deixou, né? Pai do Jacó, do Dudu, do Rev e do Robicinho. Então, assim, gente, tomem cuidado, se cuidem, cuidem dos seus, tá? Principalmente nesse momento de Covid. O negócio não é brincadeira, tá bem? Então, assim, aproveitem o máximo, porque a gente nunca sabe. Semana passada perdemos o marido da Lili também. Então, assim, é uma semana triste, é uma semana bem... enfim, então o que a Pri está dizendo? Vamos sim, gente, vamos assim resgatar a família, né? Vamos resgatar a nossa base, porque a família é nossa base, gente. Tá? Então, assim, vamos contribuir, tá? Para aquele bom dia em família, aquele café da manhã em família, aquele almoço em família. Vocês não estão perdendo tempo, vocês estão ganhando, tá? Josi, foi, assim, um prazer imenso conhecer um pouquinho, sabe, da sua trajetória, um pouquinho do que vem por aí, do que vem pela frente, né? Ficou aqui um momento tenso na live, eu não consegui, assim, ler tudo, mas ficou um momento tenso na live por causa da comunidade. Gente, eu só quero deixar claro que solicitaram isso, como assim, quando eu coloco a live, todo mundo me faz perguntas para eu dizer nas lives, tá? Para eu falar para os convidados, tá bem? Então, assim, eu falei aqui com ela, né? E ela automaticamente disse, e eu acho que ela esclareceu tudo. Então, assim, peço desculpas a todos, né? Mas a gente tem, ela que é uma pessoa pública agora, né? E, enfim, eu acho que foi muito bom, né? Lógico que a gente nunca vai agradar todo mundo, cada um tem a sua opinião, cada um expressa a sua opinião. Então, assim, a gente tem que respeitar a opinião do próximo, né? Respeitar um ao outro. E, Pri, eu gostaria muito, assim, que você finalizasse esse momento, tá? E te desejo muito boa sorte, tá? Que você consiga ser uma mulher de exemplo, tá? Que você consiga inspirar outras mulheres e que você consiga fazer um trabalho belíssimo pelas pessoas, tá? Da Zona Leste, ou da Zona Norte, ou da Zona Sul, enfim. Mas que você consiga olhar nos olhos das pessoas, tá? Para você conseguir entender as pessoas e que as pessoas consigam receber esse carinho de volta, né? Que hoje as pessoas estão carentes, então elas precisam mesmo de quem olhem por elas, né? E eu espero que você inicie uma trajetória belíssima na política, não só como candidata a vereadora, mas como vereadora, como deputada federal, enfim, que você chegue lá, no topo, tá? Que você consiga aí fazer a sua carreira. Fá, muito obrigada. Muito obrigada pelo bate-papo. Muito obrigada por me deixar esclarecer, porque eu nem sabia dessa questão da comunidade. Não chegou até os meus ouvidos, isso não, ninguém reclamou para mim, mas foi bom que a gente esclareceu. De forma alguma eu quis ofender alguém, ou imagina, ali é minha área, né, como a gente diz. Cresci ali, meus amigos... Ali é a nossa história, né? A gente tem história no campinho, em tudo. Então, assim, de forma alguma. Quem me conhece sabe, quem não conhece ouviu agora, ficou sabendo, e eu peço desculpas se de alguma forma alguém se sentiu ofendido. Bom, mas o que eu quero deixar aqui também, o recado é falar o seguinte. Gente,
vamos juntas ou juntos abraçarmos essa causa, porque tem jeito, tem solução. A nossa região, a nossa cidade tem solução. Basta caminharmos juntos para um mundo melhor. É só isso que eu tenho a dizer. Eu estou junto com vocês e espero que vocês estejam junto comigo também, para a gente poder trilhar aí um caminho de sucesso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Parabéns, parabéns pela trajetória, que foi uma trajetória aí que já foi encaminhada. Eu acho que, assim, eu sou daquelas pessoas que acho que tudo já está escrito. Então, assim, eu acho que a nossa... Lógico que nós temos, assim, opções, entendeu? De escolha, né? O livre-arbítrio de escolha, né? Porém, é lançado e a gente que decide. Com certeza. Nós temos dois caminhos a seguir. A gente que decide qual é o caminho que a gente quer. E eu acho que o seu caminho já estava nessa direção. Tá bem? Muito obrigada por ter participado da live. Eu acho que foi muito produtiva. Eu acho que as pessoas te conheceram um pouquinho, né? Do que é a Josi, do que vem por aí, do que é a Josi mãe, guerreira, mulher. E é isso, gente. Nós, mulheres guerreiras, vamos que vamos. É isso vamos que mesmo. vamos. Eu quero deixar aqui, só encerrar com o nosso slogan de campanha. Mãe, mulher, guerreira, pronta para mudança. Aí, gente. Aí. E olha, gente, segue ela no Facebook, Josi Priscila, SP, é isso? No Instagram, isso. No Instagram é josipriscila.sp. E no Face? É Josi e Priscila. Tá, gente? E deu uma pausa aqui, não sei por quê. Obrigada a todos que participaram da live. Eu espero que vocês tenham gostado aí da proposta e da trajetória da Pri, tá? Eu gostei, eu achei muito bom. E é isso. Obrigada a todos pelo carinho de sempre. Pri, obrigada. Fá, muito obrigada. Obrigada por esse bate-papo. Obrigada a todos que nos prestigiaram. E, gente, eu só posso pedir para vocês, vamos juntos que nós seremos vencedores. É isso aí, gente. Um beijo. Uma salva de palmas são os coraçãozinhos de vocês. Tá bem? Um beijo para você aí em Portugal, viu? Um beijo grande e sucesso. Para nós. Beijos. É isso aí. Beijo, gente. Obrigada.